Bom, grupo 8, volume 7, é a continuação, página 159 do capítulo 15, tá? Agora, nós vamos fazer uma perguntinha antes. Por que estudar a hidrografia do Brasil? Bom, hidro vem de água. Nós sabemos que a água é muito importante, né? Bom, sendo assim, nós sabemos também que a hidrografia do Brasil é muito extensa. É o maior rio do mundo, a maior bacia hidrográfica do mundo, e conhecendo essas características nos permite compreender melhor, né, o nosso espaço geográfico brasileiro. Também, né, com base na disponibilidade desses recursos que nós temos, nós podemos nos organizar melhor. A nossa sociedade, a nossa cultura, a nossa política, a nossa economia e planejar. Planejar também não só a parte econômica, mas planejar a conservação, a manutenção desses recursos, que apesar de parecerem abundante, ou seja, né, gigantesco, que nunca vai acabar, estão tornando cada vez mais escassos no mundo, né? A água, infelizmente, não se encontra de forma abundante para todas as sociedades. Bom, o que nós não podemos deixar de saber na ponta da língua? A matéria que nós vimos na aula passada, para poder dar continuidade nessa, tá? Divisores de água é o que? São as partes mais altas do relevo, né? Por quê? São elementos geográficos que vão dividir duas bacias hidrográficas. Bacia hidrográfica, que nós também já comentamos, conjunto de terras, né, da área drenada por um rio e por seus afluentes, também subafluentes. E o regime dos rios, que é o que nós vamos ver hoje. O regime tem a ver com a época das cheias, ou seja, por exemplo, no nosso clima, sendo a maior parte dele tropical, nós já estudamos verão úmido e inverno mais seco. Só por essa informação nós já vamos saber o que, tá? Verão, chuva, muita água. Os rios, eles vão ficar maiores os volumes de água. E no inverno, né? Seco, estiagem, os rios vão diminuir. Então esse que é o regime dos rios, as épocas mais cheias, né, e as épocas mais secas. Rede hidrográfica é o padrão interligado da drenagem de um rio. Ou seja, tá? Quando eu falo na bacia hidrográfica, eu estou falando na área, na região que os rios vão passar. Quando eu falo em rede hidrográfica, é só a parte da água. Não vai entrar a parte do solo, como a bacia hidrográfica. O pedaço do solo em que ela vai passar. Não. Na rede hidrográfica é só a água. E a foz é o final do rio, aonde ele vai desaguar, desembocar, tá? Pode ser no oceano, exorreica, lembrando, pode ser num outro rio ou no lago, endorreica, ou ele pode desaparecer, ok? Bom, a foz pode ser do tipo delta, ou seja, com várias saidinhas, ou do tipo estuário, aquela que desemboca largamente, ok? Bom, até aqui eu dei uma parada na gravação. Alguma dúvida, alguma perguntinha? Não? Não entendi. Regime. Regime de um rio é quando vai chover mais ou vai chover menos. É o tanto de água que ele vai receber. E eu já vou entrar nessa matéria agora, tá? É o único que vocês não estudaram ainda. Eu vou explicar ele com o PowerPoint, tá bom? Oi, meu anjo. Ai, que legal! Gostei, viu? Você é muito caprichosa.
minutinho que tem alguém tentando entrar. Você é a Sânia. Bom dia, Sânia. Ô, Sânia, nós estamos na página 159, ok? Da apostilinha o grupo 8, volume 7. Estou começando, tá? Dei um pause. Alguma perguntinha? Deu para entender? Que ele vai receber. É isso mesmo, a forma. Ó, não. A água que o rio vai receber. Se ele vai receber por chuva, pluvial, ou se ele vai receber por neve, nival. Entendeu? É o volume de água que ele vai receber. E da onde que vem a água dele? Isso, da onde que vem a água? Os nossos rios, eles ficam com maior regime, maior volume, tá? No inverno. Bom, os regimes dos rios, tá? É o ritmo de enchentes e vazantes de um rio, ou seja, o que vai encher ou que vai dar volume para um rio. Como que ele vai receber essa água? Já comentamos, pode ser pluvial, depende das chuvas. Vai depender da quantidade de chuva que ele vai receber, vai depender da época. Vai depender do volume das chuvas, né? Se é inverno, se é verão, que estação que vai chover mais. O rio vai depender de tudo isso. Ou ele vai depender também do quanto de neve que vai derreter, ok? Aqui embaixo nós temos uma foto, ó, da nascente do rio Amazonas. O rio Amazonas nasce, né, no Peru, Cordilheira dos Andes, um lugar muito alto. Então, para ele iniciar, para ele começar, ele vai receber. Então, aí a nascente, tá? Então, na primavera, no verão, essa água começa a derreter e vai se formar o quê? O início do rio Amazonas. Então, o seu início, só um minutinho, o seu início é da forma nival, com neve, tá? Agora, depois, o seu trajeto inteiro, aquele volume de água que nós conhecemos, tão grande, já começa a ser alimentado pelas chuvas. Mas o único rio brasileiro que tem as duas formas de regime é o rio Amazonas. Classificação dos rios quanto ao regime, tá? Ele pode ser, né? Ó, o Amazonas, aí tá citando um exemplo, ele é misto, né? Como eu já falei. Tem as águas das chuvas, principalmente, né? A maior parte dele, o volume grande, a maior parte do percurso é alimentado por quem? Por águas de chuvas. Mas ele se forma a partir do derretimento da neve das geleiras, olha, escoando ali, né? No Peru, na sua nascente. Bonita imagem, né? Bom, bacias hidrográficas brasileiras. Aqui nós vamos falar, né, apenas comentar, em especial das três maiores. Bom, essa verde aí, grandona, nem precisamos falar que é quem? A bacia hidrográfica amazônica, certo? Bom, nós temos várias, todas as bacias é importante que nós já vimos. Agora, o Brasil, né? Bacias hidrográficas. Bom, aqui nós estamos vendo a da Amazônia. Nasce na Cordilheira dos Andes, país, né? Peru, responsável pela maior formação dos rios da vertente atlântica. Relembrando o que é uma vertente mesmo, é o lado aonde a água vai escoar. Por quê? Porque nós sabemos
que aí, né, contornando a parte oeste do relevo, eu tenho que a Cordilheira dos Andes. E essa Cordilheira dos Andes, devido à sua altitude, ela possui duas vertentes principais, correto? Então, nós temos a vertente atlântica, que é a que vai desaguar o rio no Atlântico, que vai ser, né, a do nosso lado leste, e nós temos a vertente do Pacífico. Por quê? Porque a sua elevação vai ser uma divisão de bacias hidrográficas, ok? E nessa cordilheira nasce o maior rio em extensão, ou seja, em tamanho, e volume de água, ou seja, em quantidade de água do mundo, que nós já estudamos, que é o Rio Amazonas. Aqui a foto mais específica da bacia amazônica. Nós podemos analisar que além do rio Amazonas, que vai se formar, né, pelo encontro dos rios importantes, dupla sertaneja, alguém se arrisca? Rio Negro e Solimões, isso, ó, que é formado Solimões, uma dupla muito antiga, tá? Isso, Solimões. São dois rios que vão se juntar, que vão se unir e formar o rio principal, que é o Amazonas. Mas existem vários rios aí importantes também, tá? Os seus afluentes e subafluentes da bacia. Bom, da bacia amazônica nós já sabemos, né? Ó, que é a maior bacia hidrográfica do planeta, 3,9 milhões de quilômetros no Brasil, cerca de 7.000 rios. Olha a quantidade de afluente e de subafluentes, né? É muito utilizado para navegação. Por quê? Porque são rios, geralmente a maior parte de planícies. Se o relevo é plano, não é muito encaixoeirado, é um rio com bastante volume de água, que vai passar por uma região de mata densa, fechada. O melhor meio de transporte nessa região vão ser o quê? Os rios, ok? Bom, quando fala maior potencial hidráulico disponível, na verdade, ele não tem muitas quedas, né? Rios para fazer hidrelétrica são melhores rios de quedas, mas por ter tanto volume de água, dá para aproveitar a força desse volume. O que, né, não quer dizer que não cause impactos, porque causa sim, tem que represar, certo? Se nós observarmos também nessa imagem, existem vários rios importantes que formam essa bacia hidrográfica. Olha, o Rio Branco, né? O Rio Negro nós já sabemos, Solimões também, mas o Rio Branco também é bastante importante. O Rio Juará, o Rio Madeira, o Rio Tapajós e o Rio Xingu são bem famosos, né? Também tem o Japurá e o Purus, tá? Mas ó, o Branco, o Xingu, o Madeira, o Tapajós são bem conhecidos também. Aqui também perto da Foz nós temos o Rio Jari. As características dessa bacia: riqueza em rios e pobreza em formações lacustres. Ou seja, há muitos rios e poucos lagos, tá? Porque lagos geralmente são formados em regiões, geralmente por derretimentos de neves, perto a grandes altitudes. Não é o caso. Por quê? Porque é uma região mais baixa. As águas não ficam paradas, elas escoam através de rios. Todos os rios, direta ou indiretamente, são tributários do Oceano Atlântico, ou seja, todos os rios vão desaguar no Oceano Atlântico. Por que indiretamente? Porque alguns vão desaguar no outro, né? Os afluentes vão desaguar no rio principal, que vai desaguar no Oceano Atlântico. Portanto, a forma característica do Brasil, né? A sua drenagem é o quê? Exorreica, para fora do continente. Predomínios de foz em estuário, ou seja, não tem
tem muitas divisõezinhas. O rio já desemboca largamente, a maior parte deles, tá? Domínios de rios de planaltos, tá? Ou seja, tem uma média altitude, tem os planaltos, tem as planícies, tá? Mas isso está falando das características de todas as bacias hidrográficas, não só a amazônica. Regime do rio, pluvial. Pluvial é alimentado por chuvas, com exceção do rio Amazonas, que tem, né, que é misto. Tem também a forma nival, de neve. Tropical, ou seja, clima quente, tá? Austral significa sul. Rios de drenagem exorreica, ou seja, fora do continente. E perenes, o que predomina, tá? Rios que não secam. Lógico que tem alguns rios que secam no nosso sertão nordestino, mas não é o que predomina no Brasil. Tá? Destaque de divisores de água: Cordilheira dos Andes, Planalto das Guianas e formações planálticas do Brasil. Por quê? Toda elevação é um divisor de águas. De um lado dela vai surgir uma bacia hidrográfica, do outro vai surgir outra bacia. Ainda falando da bacia amazônica, a maior bacia hidrográfica, certo, que drena em torno da metade do território brasileiro, né, do potencial nós já falamos, só que houveram problemas, tá? É uma curiosidade, na verdade, tá? Não tem nem na apostila. Foi construída uma usina hidrelétrica na Amazônia. Entre a sua construção e a sua inauguração ano passado, esse processo demorou quase 50 anos, tá? Bom, precisou ser represada uma área de muitos quilômetros, né? Mais de 10 quilômetros quadrados, uma extensão muito grande. E essa região era onde ficava ribeirinhos, tinha tribos indígenas, não foram arrancadas árvores, foram alagadas, houveram grandes problemas. Essa hidrelétrica, ela custou muito, ela foi muito cara e a energia que ela produz é pouquíssima. Então, o que se chegou à conclusão? Que ela não valeu a pena. O impacto ambiental dela foi tão grande, mas tão grande, que não valeu a pena, certo? Não valeu a pena nem financeiras, nem impacto ambiental e nem em energia. Aqui, a perguntinha do Augusto, tá? Então, que regiões que ela vai drenar? Além do Brasil, a Bolívia, o Peru, vai passar pelo Equador, pela Colômbia, pela Venezuela, pela Guiana, por Suriname. Os seus rios afluentes, além da mata, da vegetação amazônia, correr por esses países vizinhos, a sua hidrografia também vai passar, certo? Agora, nós encontramos na Amazônia, tem até na imagem da apostila de vocês, chamados rios de meandros, né? Olha que nome bonito. Então, o que são rios de meandros? Se nós observarmos esta imagem, vai mostrar que o rio, ele não vai correr assim retão, diretão. Ele vai correr como? Fazendo curvas no relevo, contornando essas partes. Por quê? Devido ao relevo ser o quê? De planícies, né? Áreas baixas. Então a água vai contornando. Se nós observarmos sempre as imagens desses rios de cima, eles vão ser sempre assim, meandros, contornandos, né? Com bastante curvas. Olha, muito utilizado para navegação, principalmente das comunidades que moram ali, até em turismo, viu? Tá sendo muito utilizado. Isso daqui não tem nem na apostila, é uma curiosidade para vocês, tá? Nós já estudamos que Vossoroca é um buracão causado por quê, tá?
Isso, quando há desmoronamento, erosão. Agora, nós temos um outro nome, é pororoca, tá? O que vem a ser pororoca? É o encontro violento das águas do rio com as águas do mar, ok? Tem o fenômeno das terras caídas. Então, principalmente no Rio Amazonas, nessas bacias hidrográficas do Rio Amazonas, em que a água é um grande volume e ela deságua, né, em estuário, o que vai acontecer? Isso daqui não acontece diretamente não, tá? São alguns períodos influenciados pela Lua, períodos próximos dos solstícios que nós já estudamos, ou seja, períodos entrando no verão ou entrando no inverno. Vai acontecer o quê? A maré oceânica vai subir e ela vai encontrar com a região da foz do rio. E essas águas, né, a maré que está tentando entrar no rio e o rio está tentando desaguar, vai dar o quê? Um choque, provocando ondas gigantescas. Normalmente, elas costumam ter, né, entre 6 metros de altura aproximadamente, mas já chegou a ocorrer até 10 metros, o que não é tão comum. E é possível prever, né? Os estudiosos, quando isso vai ocorrer. Então, muitas pessoas, elas procuram esse turismo, procuram aproveitar o quê? Essas ondas. Então, é um fenômeno que acontece principalmente na nossa bacia hidrográfica amazônica. Bom, uso agrícola da água na bacia amazônica. Isso daí está bem preocupante. Nós já estudamos que a agricultura é a que mais consome água, né? Naqueles gráficos, é o que mais consome. E utilizando muito essa água para a agricultura, pode o quê? Diminuir o curso dos rios e afetar o quê? Afetar a bacia hidrográfica inteira. Os agronegócios, as monoculturas voltadas para a exportação, tudo isso pode ser prejudicial às bacias hidrográficas, principalmente a amazônica, mesmo tendo aquele volume de água. Agora nós entramos na bacia Platina. Por que Platina? Do Rio Prata, certo? Bom, ela é formada pelos rios Paraná, Paraguai e Uruguai e vai formar o Rio Prata no final. Possui cerca, né, de mais ou menos 60% das hidrelétricas em operação ou construção no Brasil. Por que isso acontece? A região amazônica é uma região de maior planície. É aí que nós vamos ver a diferença, tá? A bacia amazônica é uma bacia de planícies, aonde drena uma área bastante natural. Essa daí é uma bacia bastante de planaltos, ou seja, de quedas. Quanto mais quedas, mais força da água, melhor para gerar energias. Tanto que foi construído entre o Brasil e o Paraguai a hidrelétrica de Itaipu, que também é vendida a parte deles para o Brasil, né, e abastece grande parte do Brasil. Tem várias hidrelétricas aí. Outra coisa, enquanto a bacia amazônica passa em áreas naturais, essa bacia platina, ela vai drenar áreas o quê? Dos grandes centros urbanos. Ali nessa região, né, a cidade de São Paulo, ou seja, a região mais urbanizada. Ela vai passar também, isso daí, na Argentina, nos grandes centros do Uruguai. Então, é uma bacia bastante, né, disputada. Brasil, Argentina, Paraguai, Bolívia e Uruguai são o quê? Os que dividem essa bacia do Prata, ou bacia platina, como ela é conhecida. Ó, os rios principais, né? E os países a qual ela drena. Quedas do Iguaçu. Olha que imagem linda. Na verdade, isso daqui, essa imagem está sendo mostrada, né, para mostrar que é um rio muito encaixoeirado. Por isso, só um segundinho. Por isso, o que? Seu potencial de produzir tanta energia. Outro exemplo, né, de quedas, uma paisagem muito bonita.
né? E é ótimo para hidrelétricas. Aqui, ó, a usina de Itaipu, localizada na Bacia do Prata, é a segunda maior hidrelétrica do mundo. A maior é da China. Sua produção abastece 19% de energia consumida no Brasil. O Rio Paraguai. Ó, falando em nome dos rios, dá para associar bem o nome desses 3 rios, tá bom? Ó, no Brasil, aqui ó, no Brasil, o rio, né, nós temos Paraná. Vamos lembrar do primeiro estado do sul. Depois, o nome dos rios principais são os rios do quê? Dos nossos vizinhos, aonde a bacia também vai passar. O Paraguai e o Uruguai. Então, em vez de ficar Brasil, Paraguai e Uruguai, vamos colocar um estado brasileiro. Paraná, Paraguai e Uruguai. Aí fica fácil associar, memorizar, correto? Nós temos também a bacia, né, do São Francisco. Essa bacia ficou famosa, por quê? Porque teve uma novela que falou sobre ela. Eu não assisti, né? Mas eu dei uma olhada no título, tudo porque eu achei interessante. Por que este rio aqui ele é tão importante, essa bacia hidrográfica? Bom, nós sabemos que essa área do rio São Francisco é um rio que vai passar por 2 regiões importantes, tá? Ela vai passar pela região sudeste. Por quê? Porque ela nasce em Minas Gerais. Só que a sua maior parte da bacia, ela vai entrar em áreas nordestinas. Mas não é a área nordestina comum, é o sertão nordestino. Tá? E mesmo passando por esta região, ele é um rio perene, bastante caudaloso, ou seja, com bastante água. Então, por que que esse rio nunca seca? Tá? Ele não seca por quê? Porque ele não nasce no sertão. Como ele nasce em Minas Gerais, e lá, uma região onde vai chover bastante, ele vai estar sempre recebendo água. E é na sua nascente, né, onde ele recebe bastante água, que vai o quê? Suprir o restante do seu caminho. Entendeu? Por isso que ele é tão importante. Bom, ele drena, né, 7,5% do território. Não é uma parte tão grande quanto o Rio Amazonas, mas ele é muito importante porque são áreas áridas, áreas secas, né? Nós já vimos que ele nasce em Minas Gerais, que ele atravessa o semiárido e desemboca no Oceano Atlântico. Utiliza para irrigação, muito utilizado, porque nessas regiões áridas eles precisam dele. E aliás, só está sendo possível a exportação de produtos, frutas, principalmente frutas, né? Diz que são uma das mais gostosas por causa das águas destes rios nas regiões do Nordeste, porque senão não daria, porque é seco. E nele também se encontram várias usinas hidrelétricas. Aqui, ó. Ele vai atravessar vários estados. Ó, Mato Grosso nós já vimos que ele nasce, tá? Bahia, Pernambuco, Alagoas, Sergipe. O Rio São Francisco desemboca no Oceano Atlântico. Nós já vimos, também possui vários afluentes. E ó, muito utilizados para irrigações. Aqui nós temos a imagem abaixo, ó. Nascente do Rio São Francisco. A imagem. Há uma pedra onde ele nasce. E o complexo hidrelétrico de Paulo Afonso é composto por 5 usinas instaladas no curso do Rio São Francisco, que além de drenar, né, essa região tão seca, além de ajudar a abastecer cidades, além de ser utilizado para agricultura, ele também gera energia elétrica. Agora aqui essa imagem são de uns canais, tá? Qual que é o projeto do governo já há anos? É tentar desviar, não o curso do rio,
Mas as suas águas, por exemplo, o rio está passando por aqui, eu vou fazer um canalzinho. Para quê? Para desviar um pouquinho dessa água para outras regiões que precisam. Na verdade, é um projeto polêmico. Por quê? Porque não se sabe se vai abastecer só os grandes fazendeiros ou se vai ajudar realmente a população que precisa. Então é uma questão que ainda está em debate, tá? Foram construídos, não estão finalizados ainda, tá? É a questão da transposição, certo? Então desviar pequenos canais para quê? Para tentar aumentar o volume de outros rios para eles não secarem, ok? Então aqui, ó, essa é a imagem da transposição, esses pequenos canais, né? Nessa região e tomara que dê certo. Mas para quê? Para ajudar a população e não para quê, né? Para abastecer apenas as pessoas privilegiadas.